Bom, pessoal, vamos resolver exercícios agora, certo? E o primeiro exemplo aqui, exercício, 2y duas linhas menos 3y linha mais y igual a zero, certo? Então ele dá um PVI aqui, onde ele diz que meu t, certo? Porque a gente está utilizando a variável t nessas ordens superiores, mas poderia ser x, poderia ser qualquer letra. Então, meu t vai ser igual a zero quando meu y for igual a 2. Meu t vai ser igual a zero quando meu y' for igual a 1 meio. Então, ele pede aqui na letra A para resolver esse PVI, certo? E para começar a resolver, a gente precisa primeiro achar a solução dessa equação. Então, a gente vai reescrever daquela forma, na forma de uma equação do segundo grau. Então, 2r ao quadrado menos 3r mais 1 é igual a zero. A gente sabe que agora é só achar o valor de delta. B ao quadrado, 9, certo? Menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 1. Então, meu delta é igual a 1. Então, eu tenho um delta maior que zero. A gente sabe que eu vou ter duas raízes diferentes. Então, R1 vai ser menos B, ou seja, menos com menos mais 3, mais a raiz de 1, sobre 2 vezes A. A é 2, então 4. E aqui eu vou ter 3 menos a raiz de 1 sobre 4. Então, minha raiz 1 é igual a 1 e a minha raiz 2 é igual a 1 meio, certo? Achei o valor das minhas raízes. Agora eu só vou jogar na minha fórmula de solução. Então, yt para meu delta maior que zero. Então, vai ser C1, que multiplica epsilon elevado a R1t. Quem é meu R1? 1. Então, t mais C2, que multiplica epsilon elevado a R2t. Então, 1 meio de t. Então, achei minha solução, certo? Porém, a gente tem que aplicar o PVI. Então, o primeiro PVI, certo? Para a gente achar o valor das constantes, C1 e C2. Então, o primeiro PVI é a minha solução mesmo. Então, y, certo? De quando t tem valor zero. Ou seja, y de zero, né? Vai ser igual a C1 vezes E elevado a zero mais C2 vezes epsilon elevado a 1 meio vezes zero. Isso tudo vai ser igual ao quê? 2. Então, eu vou ter que y0, certo? Então, eu tenho epsilon elevado a zero, 1, então C1, mais C2, porque epsilon elevado a zero também é 1, vai ser igual a 2. Então, eu achei minha primeira relação importante, onde C1 é igual, C1 mais C2 é igual a 2. Agora, eu vou aplicar o segundo PVI. O segundo PVI me pede a derivada da solução, ou seja, y' de t. A derivada disso aqui, então, C1, a derivada de epsilon elevado a t é epsilon elevado a t, certo? Mais a derivada de C2, que multiplica epsilon elevado a 1 meio de t, 1 meio passa multiplicando, C2 epsilon elevado a 1 meio de t. Então, essa aqui é a minha derivada e eu vou jogar agora o valor do segundo PVI. Então, y', t vai ter valor zero, certo? Então, C1 vezes epsilon elevado a zero mais 1 meio de C2, que multiplica epsilon elevado a zero. Isso tudo vai ser igual a 1 meio. Então, pessoal, simplificando aqui, eu vou ter que meu PVI na derivada vai ser C1, epsilon elevado a zero é 1, então C1 fica só, mais 1 meio de C2, epsilon elevado a zero também é 1,
igual a 1 meio. Então, eu vou ter um sistema, porque eu tenho essa equação aqui, certo? E essa equação aqui. Então, jogando aqui num sistema, vou ter C1 mais C2, que é igual a 2. E eu vou ter C1 mais 1 meio de C2, que é igual a 1 meio. O método de resolução, certo? Cada um sabe a melhor forma. Eu vou multiplicar a minha segunda equação por menos 1. Então, aqui passa a ser menos C1, menos 1 meio de C2 e menos 1 meio. Então, eu sei que o C1 vai cortar com o C1, vai me restar o quê? C2 menos 1 meio de C2 vai dar 1 meio de C2 positivo. E 2 menos 1 menos meio, 1,5. Então, 3 sobre 2. Então, quem vai ser meu C2? C2 vai ser 6, 2 passou multiplicando 3, sobre 2, que é igual a 3. Então, meu C2 é igual a 3. Se meu C2 é igual a 3, eu posso dizer aqui que o meu C1 vai ser igual a, passando o C2 para cá, 2 menos 3. C1 vai ser igual a menos 1. Então, eu achei o meu valor de C1 e C2, é só jogar aqui na minha solução. Então, y de t vai ser igual a C1. Quem é C1? Menos 1, ou seja, menos epsilon elevado a t, mais C2, 3, vezes epsilon elevado a 1 meio de t. Então, essa aqui, certo? É a solução do PVI, certo? O que a letra A está pedindo. Na letra B, pessoal, ele está pedindo o ponto em que a solução se anula. O que é esse ponto que a solução se anula? É o quê? Simplesmente dizer que meu yt é igual a zero. Então, se meu yt é igual a zero, o que é que isso quer dizer? Que menos epsilon elevado a t mais 3 vezes epsilon elevado a 1 meio de t é igual a zero. Então, 3 epsilon meio de t vai ser igual a epsilon elevado a t. Certo? Então, trazendo para cá, 3 vai ser igual a epsilon elevado a t sobre epsilon elevado a 1 meio de t. Simplificando aqui, cortando o meio de t com t, vai me restar o quê? 3 igual a epsilon elevado a 1 meio de t. Eu vou pegar esse... Então, eu preciso aqui, para achar o ponto se anula, eu preciso achar o valor de t. Então, eu vou isolar esse t. Como é que eu posso fazer isso? Transformando, jogando esse epsilon para o outro lado, ele passa a ser ln. Então, eu vou ter o ln de 3 é igual a 1 meio de t. Ou seja, t, o 2 passa multiplicando, ou seja, 2 ln de 3. Então, esse aqui é o ponto onde a solução se anula, certo? Então, pessoal, letra C, encontre o ponto em que a derivada da solução se anula. Quem é minha solução? Yt é igual a menos epsilon elevado a t mais 3 epsilon elevado ao meio de t. Ou seja, ele quer que minha y't seja igual a zero. Mas quem é minha y't? A derivada da minha solução. Derivada de menos epsilon elevado a t é menos epsilon elevado a t. Mais a derivada de 3 vezes epsilon elevado ao meio de t, 1 meio de t, 1 meio passa multiplicando 3, ou seja, 3 meios de epsilon elevado a 1 meio de t. Então, essa aqui é a derivada da minha solução e ela vai ser igual a zero. Ou seja, 3 meios de epsilon elevado a 1 meio de t é igual a epsilon elevado a t. Então, eu vou ter que 3 meios, certo? Igual a epsilon elevado a t
sobre epsilon elevado a 1 meio de t. Novamente, vou simplificar aqui, certo? E vai me restar aqui 3 meios é igual a epsilon elevado a 1 meio de t. Então, pessoal, novamente, para isolar o t, eu vou jogar o exponencial para o outro lado como ln. Então, ln de 3 meios é igual a 1 meio de t. E isolando o t, t vai ser igual a 2 vezes ln de 3 meios. Essa aqui é o ponto onde a derivada da solução se anula. Então, pessoal, na letra D ele pede para a gente encontrar o ponto máximo, certo? E para encontrar o ponto máximo, eu vou precisar da minha segunda derivada, certo? Então, eu tinha a minha y' de t, certo? Que era igual a menos epsilon elevado a t mais 3 meios de epsilon elevado a 1 meio de t. E a minha segunda derivada vai ser igual a menos epsilon elevado a t mais 3/4 de epsilon elevado a 1 meio de t. Então, essa aqui é a minha segunda derivada, certo? E para achar esse ponto máximo, eu vou substituir o valor, certo? Que a gente achou do ponto em que a derivada da solução se anula, que foi quem? T foi igual a 2 ln de 3 meios. Então, a gente precisa desse valor do ponto onde a derivada da solução se anula. E o que a gente vai fazer? Vai substituir aqui. Então, 2 ln de 3 meios no lugar de t. Certo? Então, eu vou ficar aqui, menos epsilon elevado a 2 ln de 3 meios, certo? Mais 3/4 de epsilon elevado a 1 meio, que multiplica 2 ln de 3 meios. Então, consegui fazer minhas substituições e agora eu só vou fazer simplificar. Então, y de duas linhas, 2 ln de 3 meios, certo? Vai ser igual a... O 2 passa como expoente, certo? E o epsilon vai cortar com o ln. Então, eu vou ter menos... Aí eu vou ter 3 meios ao quadrado, mais 3/4, que multiplica 1 meio, corta com o 2, certo? E eu vou ter a exponencial cortando com o ln. Então, vai me restar 3/4 e vai sobrar 3 meios. Então, y duas linhas, 2 ln de 3 meios, vai ser igual a... Então, 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. Então, eu vou ter menos 9/4. Mais 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho menos 9/4 mais 9/8. Então, menos 9/8. Esse aqui é o meu ponto máximo. Então, só um detalhe, pessoal, nessa questão, quando o meu y, duas linhas de t, for maior que zero, eu vou ter um ponto mínimo, certo? Quando o meu y, duas linhas de t, for menor que zero, que é o caso daqui, eu vou ter um ponto máximo. Quando o meu y, duas linhas de t, for igual a zero, eu vou ter um ponto de inflexão. Então, é só um detalhe da questão, porque na letra D ele já pediu o ponto máximo, certo? Mas, de repente, ele não podia ter pedido o ponto máximo, podia ter pedido o ponto, simplesmente. E então,
Tá aqui o detalhe da questão. E na letra E, ele pede o valor máximo. Então, o valor máximo, ele é dado através da minha solução YT, certo? E não da primeira nem da segunda derivada, e sim da minha solução. Então, menos epsilon elevado a t, mais 3 epsilon elevado a 1 meio de t, certo? E eu também vou substituir nela o ponto em que a derivada da solução se anula, ou seja, 2ln de 3 meios. Então, eu vou ter menos epsilon elevado a t, quem é t? 2ln de 3 meios, mais 3 vezes epsilon elevado a 1 meio de 2ln de 3 meios. Então, aqui, a mesma situação, certo? Eu vou ter que y é igual, y é do caso de 2ln de 3 meios, certo? É igual a menos epsilon. O 2 passa como expoente, ou seja, ln de 3 meios ao quadrado, mais 3 epsilon. O 2 corta com 2, então vai ter que ln de 3 meios. Cortando o ln como expoente, então eu vou ter que y de 2 vezes ln de 3 meios é igual a menos. Aqui a gente já sabe que dá 9 quartos, certo? Menos 9 quartos, mais 3 vezes 3 meios, certo? Então, fazendo aí, eu vou ficar com menos 9 quartos mais 9 sobre 2, ou seja, 9 quartos. Esse aqui é o meu valor máximo, certo? E esse aqui de cima é o meu ponto máximo. Então, pessoal, segunda questão, resolva o problema de valor inicial. A equação é 2y, duas linhas, menos y' menos 2y igual a zero. Ele deu um PVI aqui, certo? Depois encontre alfa, de modo que a solução tenda a zero quando x tender a infinito. Então, vamos começar resolvendo a equação, substituindo, reescrevendo aqui r ao quadrado, menos r menos 2 igual a zero, achando meu valor de delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, 1, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 2. Então, delta é igual a 9. Meu delta é maior que zero, então eu vou ter duas raízes. Raiz 1 vai ser menos b, ou seja, menos com menos mais 1, mais raiz de 9 sobre 2 vezes a. A é 1, então 2 vezes 1, 2. E minha raiz 2 vai ser 1, menos raiz de 9 sobre 2. Minha raiz 1 é igual a 2 e minha raiz 2 é igual a menos 1. Logo, certo? Minha solução vai ser yt igual a C1 vezes epsilon elevado a 2t mais C2 vezes epsilon elevado a menos t. Então, agora sim a gente pode aplicar o PVI, certo? Então, vou logo fazer a derivada y' de t, certo? Então, epsilon elevado a 2t, o 2 passa multiplicando C1, então 2C1 epsilon elevado a 2t,
menos t, epsilon elevado a menos t, a derivada de menos t passa menos 1, então menos C2, epsilon elevado a menos t. Então aqui agora eu posso aplicar o PVI. O primeiro PVI, ele diz que, certo? Y t igual a zero, quando meu y for igual a alfa, certo? Então, C1 vezes epsilon elevado a zero, mais C2 vezes epsilon elevado a zero. E o meu segundo, ele diz que t vai ser igual a zero, quando meu y' for igual a 2. Então, eu vou ter 2C1 vezes epsilon elevado a zero, menos C2 vezes epsilon elevado a zero. Logo, minhas duas equações vai ser C1 mais C2 é igual a alfa, e 2C1 menos C2 é igual a 2. Para resolver esse sistema aqui, certo? Eu vou ter C2 vai cortar com menos C2, então eu posso fazer aqui, dizer que 3C1 é igual a 2 mais alfa. Então, C1 é igual a 2 mais alfa sobre 3. Achei o meu valor de C1, certo? E agora eu vou achar o valor de C2. Então, fazendo aqui, C2 vai ser igual a alfa menos C1. C2 vai ser igual a alfa menos 2 mais alfa sobre 3. C2 vai ser, colocar tudo na mesma base, 3. 3 dividido por 1, 3 vezes alfa, 3 alfa. Então, aqui 3 dividido por 3, 1. Ou seja, vai ficar menos 2 menos alfa, certo? Então, meu C2 vai ser 3 alfa menos alfa, 2 alfa menos 2 sobre 3. Achei o meu valor de C2. Então, pessoal, agora eu posso reescrever aqui a minha solução da equação com o PVI. Então, YT vai ser igual a C1. Quem é C1? 2 mais alfa sobre 3 vezes epsilon elevado a 2t mais C2, que é meu C2, 2 alfa menos 2 sobre 3, certo? Vezes epsilon elevado a menos t. Então, eu encontrei a solução do PVI. Só tem um detalhe aqui nessa questão, certo? Ele diz que x tende a infinito, sendo que a gente utilizou a incógnita t. Então, é a mesma coisa, certo? Só muda a incógnita, então não faz diferença. Então, para resolver aqui, eu vou reescrever essa equação dessa forma aqui, ó. Yt é igual a 2 mais alfa sobre 3, que multiplica epsilon elevado a 2t, a mesma coisa. Porém, aqui, eu vou jogar esse epsilon elevado a menos t para baixo, para ficar com a potência positiva. Então, 2 alfa menos 2 sobre 3 vezes epsilon elevado a t. Então, ele diz que ele quer que essa solução tenda a zero, ou seja, que seja igual a zero, quando t tender a infinito. Então, a gente vai estudar aqui os casos. Quando t tender a infinito aqui, certo? Então, quando t tender a infinito, eu vou ter epsilon elevado a t, ou seja, eu vou ter epsilon elevado a infinito. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com um número aqui embaixo muito grande, infinito, ou seja, o que é uma coisa dividido por infinito? É quase zero. Então, se é quase zero, tende a zero. Então, o que vai acontecer com esse fator quase todo aqui? Vai ser zero, certo? E aqui no primeiro, eu vou ter epsilon elevado a infinito, ou seja, um número muito grande, sendo que ele não vai estar dividindo, ele vai estar multiplicando. Então, o que vai me restar aqui dizer? Ou seja, se meu epsilon elevado a infinito, certo? Então, eu vou ter que... Qual o valor de alfa? Vai ser 2 mais alfa sobre 3 igual a zero.
Então, alfa vai ser 3 vezes 0, 0. O 2 passa, menos 2. O valor de alfa aqui é menos 2. Pessoal, estamos encerrando aqui, certo? A videoaula. E também encerrando o estudo das equações homogêneas de segunda ordem. Na próxima videoaula vamos começar a estudar as equações não homogêneas, certo? Então, até a próxima. Se gostou do vídeo, deixa o like aí. E obrigado, pessoal.